sobre preto e branco criado por Eter sublinhado UC. Capítulo 5, Luz Quebrada. Notas do autor. Feliz primeiro dia de verão para vocês, meus amigos estrangeiros. A criatura imediatamente leu atentamente todos os parágrafos. Este processo esteve longe de ser tão rápido quanto queríamos, mas às vezes mais rápido do que foi com a princesa. Essa criatura, aparentemente, possuía um vocabulário amplo e uma boa memória, o que ajudava muito na compreensão. Examinou cada frase, lendo atentamente e lembrando de tudo. O tempo passou de forma diferente para Stella agora. Segundos se transformaram em minutos, minutos em horas, horas em dias. Os movimentos dos emplumados agora pareciam os movimentos de um robô em um corpo humano. Seu olhar estava tão vidrado que, ao olhar em seus olhos, alguns teriam o efeito de um vale misterioso, e seus olhos raramente piscavam. Para ela, o conceito de livre-arbítrio desapareceu até agora. No entanto, as necessidades biológicas do demônio forçaram a criatura a deixar o corpo dormir e comer. Vagando pelo palácio em completa apatia, ela mais de uma vez forçou os habitantes locais e as famílias a ficarem tensos. Uma vez ela tropeçou no amante de seu marido, um demônio chamado Blitz, que estava tirando o grimório do príncipe com feitiços depois de mais uma noite de tempestade, e ficou tão entusiasmado ao tentar passar despercebido que não percebeu a pessoa que passava. Para sua surpresa, ela nem ergueu uma sobrancelha, simplesmente se levantou e, olhando teimosamente para o livro, continuou. Com base no que foi dito neste livro, podemos tirar as seguintes conclusões. 1. Espírito maior. As condições para a existência da consciência também incluem o corpo de um ser com consciência. Inclusive o cérebro não existe em nossa realidade objetiva, pelo fato de nossa consciência ser formada exclusivamente pelas condições de existência dessa mesma consciência. Nossa mente pode ser comparada a um liquidificador. A vida joga diversas informações na área de atenção de nossos receptores e nós trituramos tudo isso parafuso chamado instintos. Se um ser capaz de raciocinar fosse colocado em um espaço completamente negro, sem tudo, então ele próprio começaria a se considerar essa mesma escuridão e não conheceria nada além da escuridão. Em geral, o conceito de saber poderia ser atribuído a ele, pois não só não seria capaz de pensar, não seria capaz de realizar-se, de sua existência. Então, na verdade, por mais cínico que pareça, todas as pessoas são biorobôs, apenas com uma rede neural mais complexa no código do programa do que, por exemplo, com o mar. Disto decorrem as seguintes conclusões. A ética tal como a apresentamos não se aplica. O autor não concorda com esta afirmação. As palavras acima e as subsequentes são apenas parte do enredo desta obra, nada mais. O autor não apela a quaisquer ações ilegais e não justifica ninguém, a seres com mente objetiva, não absoluta, em comparação com uma criatura com mente absoluta. Nós, em comparação com eles, somos apenas um algoritmo de autodesenvolvimento, não muito mais inteligente que um computador. Além disso, do ponto de vista do objetivismo, não moral, a moralidade e a ética existem apenas como uma ideia subjetiva nas mentes das próprias pessoas. B. Os conceitos de culpa ou dignidade não se aplicam a uma pessoa, já que todas as vantagens ou desvantagens não dependem dele. Mesmo suas ações, visão de mundo e caráter não dependem dele pessoalmente. E dependem das condições prevalecentes e da influência de pessoas que também foram influenciadas pelas características prevalecentes e pelas mesmas pessoas. Consequentemente, o fenômeno caracterizado pelo conceito de escolha é a escolha abstrata do sujeito entre duas opções de ação, caracterizada puramente por sua disposição mental, simplesmente não existe no mundo material. 2. O mundo não poderia existir se originasse de um objeto material.
uma vez que a flutuação quântica do objeto material, do qual, no processo de inflação adicional, nosso universo se originou, deve ter seu próprio progenitor, que, de acordo com a terceira lei da dialética, poderia negar. Esse objeto, por sua vez, deve ter sua negação, e assim por diante, ad infinitum. Este modelo, pelo menos por enquanto, não é viável sem idealismo, e só pode ser entendido que não pode haver um começo do universo. Além disso, o mundo não pode existir com base nas leis objetivas da lógica materialista, pois, se seguirmos a visão materialista, o universo não pode ter partículas fundamentais que simplesmente existem, que não consistem em nada e que não podem ser divididas em partes, mas serão definitivamente algo menor que eles e assim por diante, ad infinitum, o que também é estranho. E como a versão da existência objetiva da fundamentalidade já será o idealismo, então, de acordo com a lógica do materialismo, nosso universo não existe. Nem sequer mencionamos a questão do que está além dos universos. Resumindo, embora a origem do mundo a partir da matéria seja duvidosa, a única coisa que fica clara é que a ideia na nossa realidade é apenas uma sombra da matéria. Esperamos que este livro tenha ajudado a compreender melhor a nossa filosofia e as nossas ideias por vezes contraditórias. Recomendamos que você adira o mais rápido possível ao programa Colonial Novo Mundo, que é um ramo do Dark Army dentro da Gualtatite. Para isso basta encontrar o escritório de representação civil mais próximo do Departamento 23, apresente seu passaporte e também responda a algumas perguntas. Lembre-se, sempre pode ser tarde demais. Este texto aparentemente interminável acabou completamente. A Arpia leu tudo até a última letra. O encerramento abrupto do livro marcou o fim da leitura de Stella, uma referência à posição de Zoya Karnalkova. O pássaro saiu abruptamente do transe, encontrando-se na porta da sala de jantar, com a surpresa quase caindo do nada. Ela precisava urgentemente sentar-se e orientar-se no espaço. Ela não se lembrava de nada do momento da paralisia, mas, ao mesmo tempo, lembrava-se de quase todas as frases do livro. Sua cabeça estava carregada de pensamentos e palavras passando por ela. Para cada pergunta surgiam dezenas de respostas, o que, por sua vez, gerava ainda mais perguntas. O pássaro com pressa encontrou uma cadeira e, sentando-se nela, esfregou nervosamente o rosto com as mãos, tentando colocar a mente em ordem, até que finalmente, ainda que com dificuldade, colocou tudo nas prateleiras com um só pensamento: um ser racional está fadado a errar em absolutamente tudo e absolutamente sempre. Segundo ele, não precisa tomar ações drásticas e precipitadas até que a situação esteja totalmente definida. Faz sentido a frase que é absolutamente impossível cair em uma crise existencial, mas se desenvolver e estude a ideia pela qual você perdeu o objetivo do movimento, o cerne de suas crenças e, possivelmente, o sentido da própria vida. Na verdade, com uma probabilidade de 99%, o pensamento está incorreto, tem lacunas lógicas ou não está completo e tem uma continuação. Nesse período, ela conseguiu passar por dezenas de estados que tinham todas as chances de se transformar nas mais graves crises existenciais. Algo correu um risco enorme, porque esse método poderia facilmente conduzir uma mente, por assim dizer, não beijada como a de Stella. E nem mesmo por causa disso, mas por causa do impacto mais grosseiro na mente da vítima. Mas algumas questões ainda preocupavam o pássaro: quem são os autores do livro? Como ela chegou aqui? O que foi agora? Ela também estava muito preocupada com o estado de sua própria natureza, todo o seu corpo doía, ela queria dormir loucamente. Outro acontecimento foi Otávia, que entrou na sala de jantar após ver o estado de sua mãe. Está tudo bem? Você não está você mesmo ultimamente? Perguntou o mais novo, preocupado com Stella. Qual é a data agora? Não ouvindo a pergunta dela, disse o pássaro.
décimo. Ontem foi apenas 15º, a surpresa dela não tinha limites. Toda essa maldade que está acontecendo ao seu redor já está começando a incomodá-la. Mãe, dia 10 de maio, esclareceu a coruja. Como está maio? Ela começou a calcular mentalmente os dias passados, praticamente, na inexistência. Escute, vamos apenas nos acalmar e conversar sobre o seu estado. Embora isso fosse novidade para a Via, ela tentou fazer o tom mais amigável e compreensivo. O que está acontecendo com você? A coruja perguntou com simpatia. Em vez de responder, o branco simplesmente deu um pulo e correu pela entrada principal, batendo na porta. Octavia, por outro lado, ficou sozinha em um enorme salão que poderia acomodar um painel inteiro de 3 andares. Sentando-se à mesa, descobriu que Stella havia esquecido de levar o livro. Arpie quase voou para dentro do banheiro. Ela imediatamente se olhou no espelho. E seria melhor se ela não fizesse isso. Ela parecia, por assim dizer, um pouco pior do que ela mesma se lembrava. Em primeiro lugar, ela decidiu tomar banho sozinha, pois é sabido que nada ajuda a relaxar como ela. Ela não teve forças nem vontade de chamar os criados, então preparou tudo sozinha e depois de 15 minutos Stella finalmente, com corpo e mente cansados, afundou na água morna. As penas eriçadas ficaram instantaneamente molhadas e pesadas, enfatizando ainda melhor todas as formas quentes da princesa. Parecia que era hora de tirar uma soneca, mas algo ainda a assombrava. Esta foi a ideia exposta no capítulo 8. Em suma, soou assim: o trabalho de um grande cientista não é menos, e talvez até mais, difícil e importante do que o trabalho de um grande empresário, embora ao mesmo tempo os empresários recebam milhões, e às vezes bilhões, e cientistas que ganham bilhões e ao mesmo tempo não são empresários, pode-se contar nos dedos as mãos de um ectrodáctilo. Deste pensamento pode-se deduzir a ideia da controversa justificação da posição da aristocracia no Estado. Embora agora até um imbecil entende que a transferência do status mais elevado por nascimento é absurda e nenhum direito do ungido de Deus pode justificar a autocracia. Sim, Stella já admitiu centenas de vezes para si mesma que não se importa com a injustiça que cede e que ela mesma gera. Porém, agora ela tinha uma sensação estranha. A sensação de que tudo ao seu redor havia se tornado, de alguma forma, errado? Não. Na verdade, nada mudou. Apenas a atmosfera mudou. Antes era um clima de apatia e melancolia. Agora é uma atmosfera de negatividade e desconforto. Stella não quer passar mais um dia neste palácio. Ela estava farta do niilismo judicial, niilismus de justitia, a negação da justiça. O pássaro quer viver, o vento da mudança quer. Afinal, como disseram os sábios, quem parou de mudar está morto. Após concluir todos os procedimentos, ela se enrolou em uma toalha grande e foi para seu quarto. Ela gostou do traje com que andava pela cidade, principalmente porque ela não parecia uma defensora em defesa do patriarcado. Não encontrando o livro em seus aposentos, a Arpia dirigiu-se à sala de jantar, na esperança de encontrá-lo ali. Ao chegar, ela descobriu que seu amado marido movia um olhar altamente inteligente pelas páginas de seu volume, e Octavia estava por perto, tentando fazer o mesmo. Stella ficou fora de si com uma súbita explosão de raiva. Ninguém se atreve a tocar nas coisas dela sem a aprovação dela. Ela arrancou o trabalho das mãos de Stolas com força. Vendo a insatisfação da esposa, o príncipe simplesmente ergueu as mãos num gesto de capitulação, como se dissesse: sinto muito, não quis dizer nada. Mais um de seus gestos e ela definitivamente o queimará. Agarrando o livro mais perto de si, o pássaro se afastou do local, que está cheio de personalidades que ele não quer ver nas próximas horas. Ela teve tempo para repensar tudo.
Aquelas ações habituais que ela vinha praticando há décadas agora pareciam tão repulsivas. Todo esse brilho dourado antes não despertava interesse, mas agora geralmente causa apenas dor de cabeça por sua importunação. Todos os seus deveres, incluindo bailes e reuniões, agora pareciam tão desajeitados, enfadonhos e falsos. Agora ela irá para algum tipo de recepção, a menos que seja arrastada à força. E ela não precisa de planos anteriores. Talvez, disse ela para si mesma, sentando-se em frente à mesa de leitura. De repente, ela bateu com o punho na mesa, exclamando: "Está decidido. Estou indo embora." E agora, tendo recolhido numa mala de viagem apenas o essencial, incluindo o malfadado livro, juntando uma poupança considerável para não morrer de fome na primeira semana, o cisne seguiu orgulhosamente pelo corredor até a escadaria principal, que estava localizado no corredor atrás da saída do palácio, visto da rua. No caminho, Stolas anotou e a seguiu até a saída. Quando Stella já descia as corredeiras do pátio, o príncipe tentou impedi-la. "Querido, onde você está indo?" De roupão, uma coruja saiu correndo para a rua. "Saia daqui." O cisne seguiu em frente sem se virar. Mas Stella não teve tempo de terminar como sua esposa parou. "Stolas, tem certeza que é necessário que eu esteja aqui?" Ela o olhou diretamente nos olhos. Tristeza e desespero foram lidos nos olhos de Stella, mas também havia uma gota de esperança de que ele pediria que ela ficasse. Que tudo mudará e eles poderão finalmente se tornar marido e mulher amorosos. Que Stolas deixará seu entretenimento de lado e ele próprio dará um passo em direção à reconciliação. "Você realmente se importa com a minha vida?" Mas Stolas apenas ficou em silêncio, baixando o olhar para o chão, mostrando assim que a estava deixando ir, ou melhor, nem mesmo a mantinha que. O pássaro ficou um tempo esperando sua reação, depois seguiu para uma nova vida, deixando para trás aqueles séculos de anomia. Capítulo 6. Início do caminho. Stella, em seu humor deprimido, já se afastou meio quilômetro do lugar que há tanto tempo chamava de lar. Embora, de facto, aí vivesse como uma dona de casa e apenas tecnicamente esposa do proprietário, conseguiu habituar-se tanto ao palácio que começou a percebê-lo como sua propriedade. Mas agora ela dificilmente é esposa de Stolas, mesmo que não tenha havido rescisão oficial do contrato de casamento. E de qualquer maneira, quem mais além dela mesma decide quem é e quem não é seu marido? Quem disse que ela é obrigada a obedecer a alguns contratos e regras esquizofrênicas locais? Essas mesmas regras nada mais são do que uma das manifestações, inimagináveis em seu alcance, a hipocrisia do mais elevado. O livro descreve um pensamento tão curioso. Uma pessoa determina subconscientemente os padrões morais de tudo o que pode alcançar, basta determinar conscientemente qual deles ela usará para atingir seus objetivos. A moralidade objetiva não existe, uma vez que a moralidade sempre foi apenas leis tabu para a construção de uma sociedade e da atitude de uma pessoa em relação a ela. O fenômeno da moralidade se estabeleceu em todos os lugares, pois todas as tribos que no início dos tempos não criaram para si a moralidade correta simplesmente morreram. Sim, a ideia da subjetividade da moralidade é mais libertária do que a própria filosofia do anarquismo, o que é estranho de ver numa obra abertamente marxista. Em geral, Stella não reconhece mais Stolas como marido e agora é uma mulher completamente livre. Ninguém irá puni-la por isso e não se atreverá a puni-la. Ela já está no inferno. A atmosfera das ruas colocava muita pressão sobre ela, até certo ponto, ela até se arrependeu de sua iluminação. Andando pela Imp City, o pássaro percebeu que de alguma forma havia menos transeuntes do que da última vez, eles raramente a encontravam. Mas isso provavelmente se deve ao fato de que ontem foi dia de folga e agora todos estão trabalhando. Ou melhor, a grande maioria.
É apenas na capital, no círculo do orgulho, que as ruas estão repletas de miseráveis e desempregados, e apenas mais perto do próprio expurgo. Eles também estão aqui, mas definitivamente pode haver trabalho. E nem mesmo o mais criminoso, mas bastante adequado. Por exemplo, num café ou numa padaria. A verdade é que tudo parece uma espécie de esquema obscuro. A maioria dos pecadores, independentemente dos seus atos, acabam no primeiro círculo, de onde não podem sair. 90% dos expurgos acontecem lá, e há também os menos demônios reais. Onde estão todos eles? Corretamente. Nos círculos abaixo, onde os expurgos dificilmente penetram. Ou seja, acontece que a própria alta sociedade provocou os expurgos, mandando para o primeiro anel a maior parte dos pecadores? Isso tudo é muito, muito suspeito. Esses pensamentos interessantes levaram o cisne a uma conclusão importante: ela também não tem emprego nem lugar para morar. Esta situação, claro, poderia ser resolvida. Se ela tivesse alguma experiência de trabalho, ela não deveria ir ao painel, certo? Para onde ela deveria ir? Porque ela saiu do palácio. Embora isso seja compreensível, ela não poderia mais viver assim. Era muito errado continuar parada no mesmo lugar. Aqui a pergunta é mais adequada: para onde ela foi? Stella pegou alguns milhares de moeda local pela primeira vez, mas isso não é suficiente nem para um ano. Quer perguntar por que ela não pegou mais? Bem, porque essas são todas as economias que ela tinha e não teve mais na vida. Portanto, agora os planos são apenas encontrar um abrigo temporário e barato, onde ela possa descansar e pensar em todos os planos futuros para a vida. Alguém poderia imaginar que um peão tão importante no campo de batalha entre os grupos aristocráticos partiria voluntariamente para viver a vida comum de um demônio mediano, e talvez até inferior, deixando o passado para trás para sempre? Ela poderia deixá-lo, mas o passado não pode deixá-la. Stella sabia que talvez em alguns dias todo o inferno estaria cheio de manchetes. Stella da casa de Jamon renunciou à riqueza e tornou-se uma seta? O aristocrata em desgraça, como a esposa de Stolas, chegou a isso. Ela será constantemente reconhecida nas ruas, e uma verdadeira caçada começará por sua cabeça. Os bandidos tentarão sequestrar e vender para alguém mais caro, os senhores feudais para colocá-la em seu harém pessoal, e Andrealpus, para, literalmente, tire todas as bobagens dela e devolva as tolas. Então, um dos objetivos de Stella passou a ser a necessidade de ficar o mais quieto possível e não balançar o barco. Para isso, alguma casa na periferia da cidade poderia ser adequada. Bem no meio da área de dormir, onde ninguém jamais a encontrará. Também existe a ideia de mudar de alguma forma a aparência. No inferno só existem duas maneiras de viver mais ou menos trevo: é encontrar um patrono forte que precise pagar alguma coisa pela proteção, ou se esconder nos cantos mais distantes. Mas então como será a sua posição diferente daquela em que esteve todos estes anos, exceto no que diz respeito ao orçamento? A obra dizia que se as pessoas querem ser dignas de serem chamadas de grandes, então elas devem mudar o mundo para melhor com todas as suas forças, mas também foi dito lá que não são as pessoas individuais que mudam o mundo, mas as massas de pessoas. As personalidades individuais apenas os lideram. Napoleão não teria chegado ao poder se o povo francês não precisasse de um líder que pudesse vingar-se da Europa. Ninguém seguiria Lutero e o seu protestantismo se todos estivessem felizes com a Igreja Católica. Ninguém teria apoiado os vermelhos na Guerra Civil Russa se todos estivessem satisfeitos com o governo provisório. Mas o que Stella deveria fazer pessoalmente? E se ela ainda quer mudar alguma coisa, como poderá unir as pessoas? E, aliás, em que direção ela deveria mudar tudo isso? Todos esses pensamentos eram muito cansativos para a pobre ave, então ela decidiu deixar tudo para depois.
Mas havia outro motivo: alguém a pressionou violentamente contra a parede de tijolos da casa. Esse alguém revelou-se um pecador, muito parecido com um homem, mas que tinha grande estatura e cabelos castanho claros com manchas escuras, que lembravam um pouco a pele de uma hiena. Ele a segurou, apertando dolorosamente seus ombros com as mãos masolistas, mas a princesa apenas olhou com indiferença para algum lugar através dele. Stella, aos seus olhos, entendeu o que essa criatura queria fazer com ela. Ser estuprada no inferno não é um fenômeno tão fora do comum, não no sentido de que é normal aqui, mas no sentido de que todos estão acostumados. Um homem raro consegue evitar isso, muito menos as mulheres. Portanto, por segurança, Stolas tranca a filha em casa, mas a partir dessas fugas secretas regulares dela, fica claro que algum dia ela definitivamente terá grandes problemas, dos quais nem sua magia, nem seu narcisismo adolescente e juvenil, nem o patrocínio de o pai dela, já que ele não será capaz de encontrá-la formalmente, eles definitivamente não serão salvos. Bem, se isso acontecer, tudo bem, ela saberá no futuro. Quando o pecador, não tendo recebido resistência da vítima, já começou a abrir o zíper da espátula. Stella se teletransportou para algum lugar em uma rua próxima, deixando-o surpreso. Ela, claro, poderia incinerá-lo, mostrar todo o seu poder, brincar com seu cadáver. Mas ela absolutamente não estava preparada para isso. E, além disso, quem é ela para decidir se alguém é digno de morte ou não? Talvez aquele pecador esteja apenas chapado, ou fora de si, ou ele tenha um colapso nervoso muito forte, ou sua vida dependa disso, ou haja algum outro motivo desconhecido para ela, e em geral esse é um cara normal. A vida é assim, tudo pode acontecer aqui, principalmente porque é um inferno. É difícil entender uma pessoa quando você não é ela. Stella não justifica as suas ações. Stella acredita que é muito cedo para dizer algo inequivocamente sobre uma pessoa que você vê pela primeira vez. Alguém poderia dizer que todos no inferno são obcecados por sexo. Não, não é assim. Todo mundo também é obcecado por drogas. A própria Stella sinceramente não entendia as pessoas que consideravam todos para quem sexo não é uma frase vazia, nulidades. Provavelmente para eles será uma informação chocante, mas todas as pessoas, inclusive eles, em 99% dos casos, são produto desse mesmo sexo. Claro, ninguém diz que o sexo deve ser elevado a um culto, tudo só é bom com moderação. Seja lá o que for, Stella só poderia dizer uma coisa: agora ela tem problemas mais importantes. A certa altura, a arpia percebeu que um problema ainda maior estava surgindo na curva mais próxima em sua direção. Era uma limusine azul clara e definitivamente era a limusine de Andriel Puss. Tudo está muito, muito ruim. Ele não deveria ter notado ela. A situação ficou ainda mais complicada por sua habilidade de detectar sua irmã com sua magia. Stella decidiu se esconder no prédio, esperando que ele não a encontrasse assim. Sem olhar para a placa, ela voou pela porta mais próxima dela e, pelo som de suspiros, som de tapas e gemidos altos, descobriu que estava em um bordel. Em áreas culturais e de entretenimento tão lotadas, para as quais Stella se teletransportou, quase uma em cada 5 instituições é um bordel, uma sex shop ou um clube de BDSM em geral. Ter um poste e uma stripper em seu bar ou restaurante geralmente é considerado uma boa educação. Embora, para ser sincero, um bordel seja um dos lugares mais seguros do inferno. Mas ela não tinha para onde ir, a limusine cada vez mais se aproximava. E ela não poderia usar magia e se mover 1 quilômetro daqui, porque havia ainda mais chances de Andriel Puss encontrá-la. O bordel era um empreendimento que ocupava vários andares do prédio. O primeiro foi o foyer, bar de strip e escritórios executivos com escritórios, nos andares acima dos quartos privativos.
Stella teve que observar pessoalmente um dos epicentros da libertinagem enquanto estava nele. Alguém fez um boquete em alguém, alguém fodeu alguém, alguém soldou alguém, alguém tentou colocar 3 consolos em cada buraco, alguém estava girando nu em um poste, alguém estava a tentar subir até lá, e tudo mais, independentemente do sexo e da raça, e isto apesar de haver portas de vidro e cada transeunte poder ver em cada detalhe o quão divertido é, embora possa ser apenas uma publicidade façanha. A princesa foi dominada por uma onda de desgosto por tudo isso. Bem, pelo menos eu não vi meu marido aqui. Mas ela viu um corredor no final do corredor, que, em teoria, deveria levar a uma saída salvadora pelos fundos. Puxando o capuz com mais força, ela caminhou ao longo da parede, tentando não atrair muita atenção. Todos os presentes, ao verem seu traje, simplesmente a confundiram com uma funcionária técnica desta instituição, então não tiveram tempo para ela. Embora vários amantes de penas e bicos quisessem se aproximar dela, eles imediatamente caíram de tontura devido ao álcool que haviam bebido. Voltando-se para a porta de vidro de entrada, ela descobriu que o carro de seu irmão havia parado nesta instalação, o que significa que ele afinal sentiu o cheiro dela. Só Lucifer sabe o que Andrealpus pensou quando sentiu o éter de sua irmã emanando diretamente da porra do lupanar. Mas o que ele pensava o irritou tanto que ele não teve vergonha de ir pessoalmente a esta instituição. Assim que as portas de vidro se abriram abruptamente, o salão barulhento ficou em silêncio instantaneamente. Todos, pela aparência de quem entrou, entenderam que diante deles estava um verdadeiro aristocrata infernal. Andrealpus olhou para todos com um olhar de desprezo, mas não sem entusiasmo, e depois de dar alguns passos, perguntou aos presentes: "Alguém sabe onde está Stella Diamond?" Gritou o pavão para o corredor. Este é um lixo branco, de pernas arqueadas, emplumadas e com bico rosa. Não ouvindo a resposta, disse o marquês. Então o salão começou a sussurrar. Stella, em pânico, sem tentar mais passar despercebida, correu para o corredor e mesmo assim encontrou uma saída de emergência. Era uma porta de ferro, trancada com alguns ferrolhos. Assim que ela o abriu, 10 enormes soldados com rostos cobertos, equipados com coletes pretos à prova de balas, capacetes pretos e símbolos de chaves vermelhas cruzadas nas divisas, caíram no prédio, empurrando rudemente a ex-princesa contra a parede. Odin apontou o cano de seu enorme VSK-94 para ela, ordenando que ela não se mexesse. Enquanto os outros 8 caminhavam pelo corredor, 2 permaneceram para inspecionar o pássaro e sua bolsa em busca de armas. E em resposta, ela não podia fazer nada com eles, porque sabia que ser apanhada por Andrealpus na sua situação seria pior. Stella, claro, ficou insatisfeita com tamanha grosseria por parte dos militares, mas mesmo assim observou o regulamento e sentiu-se de acordo com o protocolo, sem dissolver as mãos. Por isso, tendo tirado do bolso aquelas pistolas austríacas e não encontrando nada de interessante na bolsa, exceto o dinheiro, que, no entanto, gentilmente expropriaram para si, os martinetes a deixaram ir em paz. Stella se viu em um beco e a porta se fechou atrás dela. Alguns segundos depois, foram ouvidos tiros, vários gritos de horror e os sons da ira de Andrealpus. Ainda sem entender quem eles eram, o ex-aristocrata fugiu ainda mais deste lugar malfadado. Sem dinheiro e armas. Sim, não é certo deixar o amado irmão em apuros, mas o cisne estava firmemente convencido de que enfrentaria tudo. Depois de correr 100 metros e, para que não a encontrassem, escondida em algum beco, Stella finalmente parou para recuperar o fôlego. Na região do peito foi picado de forma desagradável e no abdômen queimou. Mesmo assim, com a respiração dela também nem tudo está em ordem. Cansada, sem desdenhar a sujeira, ela apoiou a mão na lata de lixo, que,
Curiosamente, havia sido esvaziada recentemente. Caminhões de lixo de empresas privadas percorrem regularmente o inferno. Os empresários aqui são tão astutos que reciclam todo o lixo em geral, mesmo que isso afete negativamente o custo dos produtos desse mesmo processamento. Embora a diferença entre o ferro extraído e o processado esteja diminuindo a cada ano, os depósitos de minério de ferro estão se esgotando, aumentando o preço do ferro, e há cada vez mais ferro em latas, carrocerias de automóveis e colheres quebradas, e processá-los está se tornando mais barato. E então, o que temos é que não existem meios de autodefesa física, nem conexões, nem dinheiro, nem experiência. Mas tem um ônibus. Stella notou como um ônibus parou em frente ao seu beco, indo na direção oposta daquele bordel. Sem hesitar um segundo, a harpia foi a primeira a pular, quase derrubando todos que estavam no ponto de ônibus. Dentro do próprio ônibus, a ex-nobre sentou-se em um assento vazio, não muito longe do motorista. Lembro-me de uma piada lógica tão antiga: há o desenho de um ônibus em movimento, tem janelas, 2 pares de rodas e luzes na frente e atrás. Assim, apenas as crianças podem adivinhar em que direção ele está indo. A resposta é esta: na foto não havia portas, que os ônibus sempre têm do lado direito, se você olhar para frente no ônibus. Portanto, o ônibus da figura segue para a esquerda. Alguns minutos após o início do movimento, o condutor fez um pedido para pagar a passagem. Ele era um simples diabinho de altura média para esta espécie. Sim, claro. Qual ônibus funciona de graça? Então o pássaro começou a vasculhar a sacola em busca de pelo menos algo para pagar, que os militares não encontraram e não levaram, mas além de alguns itens de higiene pessoal, não havia livros e roupas extras. Então Stella resolveu mostrar caráter e assustar o trabalhador da infraestrutura. Você ao menos percebe que posso destruir todo o seu ônibus junto com você com um estalar de dedos. Coberto por uma chama roxa e olhando diretamente nos olhos do demônio, o demônio o ameaçou: vá embora e não me incomode. Já tenho muitos problemas, ordenou a garota com uma voz diferente, ressoando em todos os lugares. Todos os passageiros olharam para a harpia com medo e com esperança para a princesa, desejando que ele a acalmasse o mais rápido possível. Mas, senhorita, só estou trabalhando, com tristeza e, ao mesmo tempo, com indiferença, como se já tivesse conhecido centenas de pessoas como Stella, disse o condutor, tentando argumentar com o passageiro negligente. E a verdade é que ele apenas ganha dinheiro para viver. Imagine só, você trabalha duro, pega alguns centavos para comprar pão para você, talvez para sua família, e então outro gênio desmaia e imediatamente começa a construir a singularidade de si mesmo, ameaçando não apenas não pagar, mas também destruir a única fonte de salário. Stella, depois de pensar bem, saiu de sua forma infernal. Ela, mesmo com certa vergonha, olhou para o pequeno maestro. O pássaro começou a mexer os dedos, pensando em uma saída para essa situação, mas encontrou no dedo anelar da mão direita uma cara aliança de ouro, que de alguma forma perdeu durante a busca. Encrustado com uma safira azul escura, simbolizando o céu noturno, e foi um presente de Stolas no dia do casamento. Foi ele quem colocou no dedo dela em frente ao altar, ajoelhado, jurando que estaria sempre com ela e nunca a trairia. Olhando melhor, ela o removeu indiferentemente e colocou na mão do diabinho surpreso. O brilho da pedra refletiu-se nas pupilas do demônio enquanto ele a olhava com apreensão. Mas isso é demais. Pedimos apenas 15 centavos. Chocada com tamanha generosidade, a diabrete quis devolver o anel à dona, mas ela se recusou a aceitá-lo de volta. Fique com ele. Não preciso mais disso, Stolas. Como você entende isso? Primeiro, não consigo falar com Stella há um mês, e agora também a encontro em um bordel. Que,
Aliás, também foi submetido à captura de invasores naquela época. A voz irritada de Andrialcus soou no telefone. Por causa disso, aliás, não consegui pegá-la, acrescentou o demônio. Ah. O príncipe quis perguntar, o que está acontecendo aí? Mas em vez disso ele decidiu defender sua ex-esposa, sabendo muito bem que se ela estivesse em tal situação um lugar terrível, então ela definitivamente tinha esses motivos. Tem certeza de que não foi uma armadilha para aqueles invasores? É que, até onde eu sei, Stella ainda está em nossa biblioteca. Armadilha? Você acha que eu não consigo distinguir a energia mágica falsa da energia real da minha própria irmã? Bem, acontece tudo. Então, ok, o Marquês, cansado da batalha, suspirou condenadamente. Eu irei visitá-lo pessoalmente. De alguma forma. Você não se importa? Bem, eu. Não completamente. O caído saiu. Ok, eu entendo. O pavão de gelo desligou. A única coisa que restou ao príncipe pensar foram os acontecimentos recentes. Stella, o que você está fazendo? Lamentou o Supremo. Ele sabia que Stella tentou matá-lo mais de uma vez, que nada havia acontecido entre eles, que as relações com ela poderiam ser descritas pelo epíteto maldição. Mas ele se preocupava sinceramente com ela, como se preocupam com um velho amigo. Tanto que ele mesmo estava pronto para correr em busca dela. Mas pare.